Terceira rodada do Brasileirão e o Palmeiras venceu o Internacional jogando fora de casa por 3-1. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre a grande vitória do Palmeiras jogando fora de casa pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, galera. O Palmeiras fez um jogo, para muitos foi um jogo ruim. Eu já achei o Palmeiras bem consciente, bem tranquilo, sabendo o que estava fazendo. Um jogo onde claro, o Internacional jogando em casa é um time muito forte, né? E eu gostei da postura do Palmeiras porque jogou pra frente, jogou com uma postura de time que quer vencer, certo? Vamos bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre o jogo de ontem e algumas notícias aí que estão acontecendo durante esse dia, certo? Galera, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para mais palmeirenses e os seus amigos aí de grupos de WhatsApp e que todos venham e se inscrevam aqui no canal do Fabão Palmeirense, tá bom? Vamos lá, falar um pouquinho do jogo de ontem. Uma grande vitória, uma grande partida do Palmeiras, né? O Palmeiras entrou meio que sonolento no começo do jogo, o Internacional pressionou o Palmeiras, mas logo o Palmeiras tomou as rédeas da partida ali, né? Equilibrou as ações, estava jogando muito pelo meio de campo, depois começou a acionar mais o Alan. O Alan estava jogando bem, tomou uma pancada ali, depois eu achei que ele fosse até ser substituído, né? Mas ainda bem que ele conseguiu se recuperar e depois aí ele levou alguns perigos ali para o gol, né, do gol do Internacional. Teve um chute ali que ele driblou ali o lateral do Inter e chutou de primeira. O Rocher fez uma grande defesa e o Palmeiras foi muito bem. 3-1, né? Foi o gol ali do Gustavo Gomes, o Andrés Pereira e o outro, quem foi, Biel? Andrés foi Gustavo Gomes, Vitor Roque. Não, foi do Gustavo Gomes, Vitor Roque e o Andrés Pereira. Só não me lembrava do Vitor Roque. E o Palmeiras fez um grande jogo, né? Tá mostrando ali, em primeiro lugar, estamos na liderança do Campeonato Brasileiro. Claro, é só um começo, todo mundo sabe disso. Mas o Palmeiras precisa manter essa ponta aí e seguir, né? Porque a gente sabe, o Flamengo ano passado pegou a liderança e foi embora até o final do campeonato ali, perdeu um pouco depois pro Palmeiras e passou um sufoco e quase perde, né? A gente sabe por que o Palmeiras não foi campeão brasileiro. Enfim, isso aí vamos deixar pra lá. Outras notícias aqui do Palmeiras. O Palmeiras está perto de acertar o empréstimo do Bruno Rodrigues para o Cruzeiro. O Cruzeiro fez aí uma consulta ao Palmeiras, tem interesse no retorno do jogador. E é isso, agora vamos ver aí se algum clube recebe o Bruno Rodrigues, né? Ele no Palmeiras, infelizmente, não conseguiu mostrar, né, o porquê que ele foi contratado. Ele jogava muita bola lá no Cruzeiro, mas com a lesão, infelizmente, ele não conseguiu mostrar, né, futebol no Palmeiras e teve algumas oportunidades agora e não vingou. E na verdade o Palmeiras quer liberar o jogador também pelaquela situação no começo do ano, né? Acho que foi no final do ano, no final da temporada aí que ele fez aquele jogo festivo e o Palmeiras não ficou sabendo. Enfim, teve um imbróglio lá em relação a isso. E o Palmeiras não quis mais contar com esse jogador e cai naquilo que pode estar acontecendo no Corinthians, né? Só que do Corinthians é mais grave, né? Porque o jogador lá, o Ramires, se lesionou jogando uma pelada, um jogo festivo de final de ano. Demorou um mês para se reapresentar, então voltou agora. Aí quando chega, sem avisar o clube os motivos. E o Corinthians eu acho que tá fazendo certo, né? Em rescindir o contrato do jogador. Mas eu vi o diretor falando que eles vão rescindir de forma amigável, sem também lesar o jogador financeiramente, né? Mas isso são os jogadores de hoje em dia que a gente tem que ficar atento, porque é totalmente irresponsável da parte de um jogador, ainda mais um cara lesionado como o Bruno Rodrigues, fazer um jogo na várzea, né?
jogando pelada, jogando... Enfim, não deveria ter feito isso, e aí o Palmeiras agora já tá meio atravessado com o jogador e não quer manter ele, né? Aí tá procurando algum clube que queira pelo menos arcar com os vencimentos aí do atleta. Certo? Notícia sobre o Abel Ferreira, hein? Tottenham faz sondagem por Abel Ferreira, mas o técnico do Palmeiras não quis abrir conversas. Né? O Tottenham demitiu seu técnico ontem e o Abel está entre os favoritos ali para assumir o cargo de técnico do Tottenham, né? Seria no meu modo de ver, seria um passo interessante para o Abel aí na carreira dele. Mas ele recusou. O Abel tem um excelente salário aqui no Palmeiras, né? Ele ganha muito bem, é um salário a nível Europa, né? Em questão de salário, pode ser que não seduza ele, né? E tem família estabelecida aqui, as filhas estudando. E ele tem total confiança da Leila no Palmeiras. Tem essa questão com a torcida agora, né? Ele foi muito questionado, claro, e com razão, porque fez algumas besteiras, não estava conseguindo dar um padrão de jogo para esse time, mas o Abel é um multicampeão pelo Palmeiras, merece todo o respeito, e assim, se ele não quis, né, como ele já recusou outras grandes propostas que ele teve aí, teve aquela questão do pré-contrato que ele assinou, né, e tal, mas ele recusou o Tottenham, não quis nem abrir as conversas, e parece que ficou por isso mesmo, né? Mas ele sempre está sendo lembrado aí por essas equipes aí de fora. Vamos lá. Agora é uma notícia importante, hein, de um jogador, de uma jogadora aí, né, do ex-Botafogo. Palmeiras entra na disputa com o Flamengo por Luiz Henrique, ex-Botafogo, atualmente no Zenit. O time do Nino, né? O zagueiro Nino. O Palmeiras tem interesse nesse zagueiro. O Luiz Henrique é um grande jogador. Eu não gosto nem de comentar muito porque Palmeiras tentou Almada, Palmeiras tentou o John Arias até então naquele imbróglio todo, naquele tempo lá, negociando com esses jogadores. É uma posição que o Palmeiras hoje não precisa. Assim, mas pode ser uma oportunidade de mercado, né? De momento ali. Se o jogador, eu não sei a questão de se ele quer sair. Eu acredito que ele queira sair porque tem a questão da Copa do Mundo, né? O cara quer vir jogar e ele seria ideal para o Palmeiras, né? Porque ele jogaria na mesma posição que o Alan, né? Tem a questão também do Paulinho que tá voltando, tem o John Arias que chegou agora, o Alan tá muito bem, né? Mas seria uma oportunidade, né? E quanto mais jogadores de qualidade você tem no elenco, é muito importante para o treinador ter mais opções e montar o melhor equipe possível, né? É isso que a gente quer para o nosso time, para o nosso Palmeiras, que seja cada vez mais forte e precisa ter grandes jogadores, né? Mesmo que em algum momento um fique na reserva, o outro jogue. Porque na Europa, pessoal, esses grandes jogadores, eles ficam no banco. Eles não jogam todos os jogos. E o Abel, ele tem esse estilo europeu, ele sabe muito bem disso. Ele conta com todos os jogadores e aí vai ver não é rodízio, né? É cada momento de cada jogo. Você tem que montar uma estratégia, você colocar jogadores. Quando você tem grandes jogadores no time, você monta uma estratégia de acordo com o seu adversário. Você vai pegar um adversário mais fraco, você tem que pressionar, você tem que colocar jogadores que têm habilidade para poder, né, acabar logo com a partida, resolver a partida. Agora, quando você pega um time mais daquele do seu nível, você tem que se precaver um pouco mais, né? Não colocando muito o time para frente, o time mais exposto. Enfim, deixa aí, o Abel é o treinador, se o Luiz Henrique chegar, ele vai ter aquela dor de cabeça boa que o pessoal fala aí, né? Certo? Vamos ver aí quem vai levar melhor, o Palmeiras ou o Flamengo. O Flamengo também tem grandes jogadores, não sei se seria necessário lá para ele jogar. Mas no Palmeiras cairia muito bem, porque o Palmeiras está formando um elenco bom, mas ainda só tem um time, não tem um grande elenco ainda, né? No meu modo de ver. Certo, pessoal?
Após a fala do Andrés Pereira, né? O sentimento dos corintianos é de vergonha e raiva. Os caras estão mordidos com o Palmeiras depois da declaração do Andrés Pereira de ontem, né? Após a vitória por 3-1 diante do Internacional, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Andrés Pereira foi perguntado em relação à questão lá dele ter pisado na marca do pênalti, se ele estava tentando agir de má fé ali para o cara escorregar, assim como aconteceu. Ele disse que não, ele disse que estava limpando a chuteira, que o ato ali em si era para ele limpar a chuteira dele, que estava com alguns sujeira, né? Algum barro ali, alguma lama ali. O Corinthians molha muito o campo, né? Todo momento eles estão molhando, até como uma estratégia para ficar ruim para os adversários. E aí ele estava com a chuteira, os cravos ali, para quem jogou bola sabe que os cravos, quando você pisa, né, no gramado com barro ali, ele finca, né, nos cravos ali. Ele tava batendo para tirar. Segundo ele, né? Não sei. Vamos deixar aí, cada um que dê a sua opinião aí. Ele se saiu bem. Se saiu bem. Boa, Andrés Pereira. Boa saída. Vamos lá, o que mais aqui? Andrés Pereira. John Arias é o novo camisa 11 do Palmeiras. Foi apresentado hoje, já está no bid. E agora vamos ver aí como ele vai estrear. Quando vai ser essa estreia dele no Palmeiras. Certo? Tem um adendo pra falar. Ah, E Bruno Rodrigues ficou muito chateado com essa troca de numeração aí. e o Bruno Rodrigues, segundo o Gabriel aí de Central Palestra, disse que o Bruno Rodrigues está muito chateado que tomaram a camisa 11 dele e passaram pro John Arias. Ô, Bruno Rodrigues, menos, né? Fica pianinho. Você tinha que ir lá e entregar na mão dele essa camisa. Cada uma que a gente tem que escutar. O jogador hoje em dia com medo de perder camisa. Na minha época da Várzea eu queria 9. Me dá 9 que a 9 é minha. Certo? Vamos lá, o que mais aqui? Ele vai ficar com a camisa 11. E o John Arias explica a escolha pelo Palmeiras e não ao Flamengo. Falas do aspas para o John Arias. Nada mudou. Tenho um respeito muito grande pelo Fluminense. O futebol é dinâmico. O Palmeiras me abriu essa possibilidade. Por respeito ao Fluminense, recusei o Flamengo. Então, essa foi o que ele falou aí em relação ao Flamengo, né? Que o Flamengo também fez uma proposta pelo John Arias, só que ele não quis. E que ele, segundo ele aí, aquela questão de não jogar no rival, que ele fez aquela promessa lá quando ele estava saindo, que no Brasil só jogaria no Fluminense. Mas aí teve um imbróglio, o Fluminense não conseguiu comprar o jogador de volta. E ele ainda fez não favor, né? Ele cumpriu em partes o que ele havia dito lá atrás. Porque ele não foi para o rival direto, que é o rival do estado, que seria o Flamengo. E vai para um rival nacional, que é o Palmeiras. Ficou meio a meio ali, né? Mas é por isso que eu falo, o jogador quando falha alguma coisa, nós torcedores, não vamos cair nessa. Jogador de futebol hoje em dia, você sabe o que eu tô falando, é grana. O que pagar vai levar o jogador. Certo? John Arias está no bid, conforme eu havia falado. Já foi apresentado. E agora, possivelmente, ele joga domingo contra o Guarani. Provavelmente ele estreia contra o Fluminense. Aí a torcida tricolor vai ficar brava, hein? Já pensou John Arias estreando contra o Fluminense? Galera, foram as informações do nosso Palmeiras, do nosso Verdão. Nesse canal eu trago todas as informações para vocês dos jogos do Palmeiras, dos acontecimentos do dia a dia, de contratações, impasses ali, venda de jogador, jogador chegando, possíveis contratações, bastidores do clube, certo? Se inscreva no canal, muito obrigado a todos vocês que estão chegando. Vamos se inscrever aqui, vamos ajudar o Fabão a crescer esse canal, sempre sendo muito sincero com vocês, tá bom? Notícias fresquinhas todos os dias aqui no canal do Fabão Palmeirense, tá bom, galera? Avante palestra! Começou a chover, hein? É nóis!